Nesta outra aula, eu quero mostrar para você a criação do Olá Mundo com a diretiva global e com uma diretiva de macro. A gente vai criar um bloco de comandos para que ele execute por fora, ou um procedimento, ou uma função, e a gente dentro do código só vai chamar aquele procedimento, aquela função, por um nomezinho que é o nome da macro. Vamos criar nosso programa. Eu preciso definir a minha área de criação de variáveis, que é a minha data, a minha diretiva data. E na diretiva data, eu vou criar aqui a minha macro. Ponto macro. Aqui eu vou criar a minha diretiva e eu preciso dar um nome a ela. Eu vou criar uma diretiva somente para finalizar o programa. Então, finalizar programa. E o final da minha macro é end macro. Então, os comandos que estiverem aqui nesse bloco serão executados quando eu no código digitar finalizar programa. Então, para que eu finalize o programa, eu preciso fazer uma leitura imediata dentro do registrador V0 do número 10 e depois fazer aqui um syscall. Aqui eu preparo o programa para ser finalizado. E aqui embaixo eu de fato executo a instrução. Então minha macro se chama finalizar programa e quando eu chamar ela, ele vai executar V0 valendo 10 e syscall para que o programa seja finalizado. Eu vou criar uma outra macro chamada de printf. Para quem está familiarizado com a linguagem C ou Python, a gente consegue executar essa função printf para exibir string na tela. Então, eu vou colocar aqui, criar uma macro, e ele vai receber uma string ali, naquela função, e eu vou usar esse str aqui, lá no código. Eu vou finalizar também, da mesma forma que eu fiz em cima, end macro. E aqui eu vou digitar os comandos. Nessa minha macro printf, eu vou ter uma área de criação de variáveis. Então, dentro dela eu vou ter um ponto data. Após, nessa área de criação, eu vou criar uma variável chamada msg do tipo ASCII-Z e que vai receber uma string de fora. Então, o conteúdo dessa variável mensagem, ela vai ser enviada por essa função printf que eu estou criando na macro. Agora eu defino a diretiva texto. E na minha área de diretiva texto, eu vou preparar o processador para receber uma string. Eu vou enviar essa string para o registrador A0 e vou executar o procedimento. Então, repetindo, quando eu coloco o número 4 em V0, eu estou preparando o processador para imprimir uma string. E o próximo comando, que é trabalhar com o A0, o registrador A0, é jogar a variável dentro do registrador para que eu consiga imprimir ele na tela. Então A0 vai receber a mensagem. E o comando syscall executa tudo. Pronto. Minha diretiva macro está definida e minha diretiva finalizar está definida. Eu criei aqui em cima a diretiva data desse meu programa
E eu vou ter uma diretiva test, a diretiva de código aqui, para executar meu código principal. Eu vou também criar a diretiva global, e ela vai se chamar também principal. E eu vou definir quem é o bloco principal. Então, principal, dois pontos. Então, essa área daqui para baixo se chama principal, que vai ser executada na diretiva global. Então, eu vou começar a executar as macros. Eu vou chamar a macro printf e vou passar uma string. Olá, mundo. Vou até usar o /n aqui que a gente usa lá na linguagem C ou Python, que ele serve para quando ele imprimir, ele pular uma linha. Então eu vou usar um printf e depois eu vou usar um finalizar programa. Pronto, meu bloco principal já está todo programado. O que é que eu vou fazer agora? Salvar meu arquivo. Vou salvar como Olá Mundo 3. E vou executar meu código. Assemblar. Vou dar play aqui. Quando eu executar o play, ele vai mostrar Olá Mundo, vai pular uma linha em branco e vai dizer que o programa finalizou. Voltando para o código. Veja, quando eu executei o meu programa, ele procurou quem é a diretiva principal, achou a diretiva principal e executou dois comandos que tinham lá dentro. Printf, que não é um comando do assembly, a gente criou uma macro para executar isso, que está recebendo essa string aqui. Então essa string ela é enviada para macro e ela é definida dentro de uma variável MSG aqui. Olá mundo, vem para cá. Prepara o processador para imprimir a string, coloca a string dentro do registrador A0 e executa o procedimento e ele sai na tela. Depois ele vem aqui e executa outra macro chamada de finalizar programa, que dentro dela só tem dois comandos, que é V0 valendo 10, o registrador V0 valendo 10, que ele prepara o programa para ser finalizado, o processador ele deixa de executar todos os comandos dali para baixo e executa syscall para de fato efetivar o comando. Em nossa próxima aula, demonstraremos algumas instruções da linguagem MIPS. Trocando em miúdos, as instruções são comandos da linguagem. Quanto mais instruções você souber, mais coisas você vai poder fazer com a linguagem Assembly. Até lá!